sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, o que temos de notícias para hoje é uma coisa inexplicável. Numa sexta-feira, temos muitas informações, são tantas que eu vou deixar para amanhã para falar da importantíssima reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin que aconteceu hoje no Alasca, ok? E antes de começar eu quero perguntar, vocês já viram o vídeo homenagem que eu fiz ao nosso mito, que eu coloquei agora há pouco no YouTube? É uma homenagem a quem merece, ao nosso maior líder político do Brasil. Quem não chorou, vai chorar a hora que assistir, ok? Então vamos que vamos. Olha só, o governo dos Estados Unidos cancelou hoje o visto da esposa e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Olha só, a informação foi dada aí nos principais jornalecos da imprensa brasileira. Eu peguei esta no G1 e foi confirmado com os interlocutores do Palácio do Planalto e pessoas próximas ao ministro. De acordo com uma nota assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, o conjunto de ações visa punir a cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no âmbito do programa Mais Médicos. Para quem achou que ia ficar só no que havia saído no meio da semana, se enganou. E podem se preparar, porque novos nomes surgirão para se juntar já aos mais de 10 nomes sancionados. Como eu disse ontem, o governo americano está vasculhando coisas antigas. De lá para cá o que vai vir de enxurrada de pepinos ou de abacaxis para o governo brasileiro descascar não é brincadeira. Então, não é ficar feliz com a desgraça dos outros, mas é ficar feliz porque a justiça está sendo feita, se não por nós aqui no Brasil, por alguém de fora. E não adianta chorar. A embaixada americana já falou, não tem visto, não viaja para ver o Mickey, porque o Pateta pode ver em casa mesmo, né? Muito bem, outra notícia que saiu e é importantíssimo é que o Superior Tribunal de Justiça recebeu hoje, sexta-feira, a notificação da Justiça Federal da Flórida para que aquele ministro, que nós já sabemos quem é, se manifeste no processo que a plataforma Rumble e a empresa de Donald Trump, Truth Social, movem contra ele lá na Flórida. Muito bem. Esta já é a segunda cobrança por manifestação ao ministro sancionado. Já é a segunda. Já está aprovado e comprovado os erros cometidos quando aquele ministro tentou sancionar americanos dentro dos Estados Unidos, brasileiros que se tornaram cidadãos americanos, né? E cometeu um grave erro de interferência na soberania dos Estados Unidos. Muito bem, se o Superior Tribunal de Justiça achar conveniente comunicar ao ministro ou não, pouquíssimo importa, porque caso aquele ministro não se manifeste ao tribunal lá na Flórida, o processo será julgado à revelia. Por quê? Ele já é mesmo considerado culpado, e se não se defender então, mais culpado ainda. E é bom ele ir chupando a cana porque ele é muito doce, porque não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Ele está achando que a coisa acalmou, ficou só naquela magnete que é mal explicada na cabeça deles, né? Que não tem nada de mal explicada, mas vai vir mais coisas. Ah, se vem. Ah, se vem. Se tem uma coisa que Donald Trump não perdoa, é quem tenta ferrá-lo. E esse nosso governinho, através do Inácio,
tem apontado o dedo, tem ofendido, tem tentado esculhambar com o presidente Donald Trump, isso não vai ficar de graça. Se ele acha que dessa maneira ele consegue pôr o plano dele em prática, que é jogar o Brasil no colo da China, ele vai cair do cavalo. Por dois motivos. A China e agora Putin não vão dar apoio ao Brasil nessa encrenca contra os Estados Unidos. O Brasil não vai conseguir exportar o que precisa para diminuir os rombos do caixa do Palácio do Planalto. E principalmente agora que Donald Trump já autorizou oficialmente o Pentágono a agir na América Latina. Ou seja, os militares americanos já estão sobrevoando aqui a América Latina, já tem o porta-aviões Henry Ford lá na cabeça do Maduro, estacionado, um porta-aviões que carrega 70 jatos de caça, um porta-aviões que fica 20 anos sem a necessidade de ser abastecido. Vocês já ouviram algo parecido? 20 anos sem a necessidade de abastecer. Então, o Maduro, se já não deu um jeito de picar a mula, ele vai dar esse jeito. Ele vai picar a mula porque ele vai ser preso, ele vai ser pego. E claro, o Inácio vai perder o apoio do seu protetor lá de cima. Não que o Maduro tenha uma força militar portentosa, isso, aquilo, não. Mas é porque a Venezuela recebe apoio russo, recebe apoio iraniano por conta de Vladimir Putin. De Nicolás Maduro. E se o Nicolás Maduro cai, adiós apoio da Venezuela para o Inácio. Então, o pessoal está brincando com coisinha séria, achando que os Estados Unidos é igual ao Brasil, que leva tudo na brincadeira, tudo no samba do crioulo doido. Opa, não posso nem falar isso, senão é capaz que eu perca o canal, né? Mas é assim que as coisas estão. Por outro lado, no nosso terreiro Tupiniquim, eis que o Hugo Motta recebeu pedidos do PT para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. E o que o Hugo Motta fez? Rapidinho, nem terminou a digestão do almoço, já mandou esse pedido para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. É brincadeira. Ele nem deu tempo para disfarçar, dizendo, vou pensar, vou analisar. Não. Enviou para o Conselho de Ética e ainda disse, o Motta se referiu assim ao Eduardo Bolsonaro, ele prejudica a nossa economia, nossa diplomacia, nossa soberania. O povo está vendo e não está gostando. Mané, quem não está gostando disso é você e a sua turminha. Pelo menos de 70% a 80% da população que é conservadora e de direita está gostando e muito do trabalho que Eduardo Bolsonaro está desenvolvendo lá nos Estados Unidos. Ele está fazendo pelo Brasil o que você nunca fez e nunca fará, porque quem tem rabo preso não faz. Quem tem rabo preso ajoelha e obedece quem manda. E quem manda é aquele ministro na tua cabeça. Então, você com essa carinha aí de marmota, Hugo Marmota, só tem que obedecer e falar bobagens como esta. Mas nada como um dia depois do outro. Porque teu mandato é de 2 anos. Depois tem novas eleições. Um dia você vai querer se reeleger deputado também. Então tudo tem volta, meu amigo. Não se preocupe. Meu amigo, meu Deus. Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, não é mesmo? Mas, como são muitos os assuntos, que nem eu disse, eis que então, ontem, aquele ministro sancionado pediu rapidamente
para que o ministro Zanin marcasse a data do julgamento do Núcleo 1, onde está o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por que rapidamente? Porque na quinta-feira, ontem, né, terminaram as preleções dos advogados de defesa, as argumentações finais dos advogados, mostrando que Jair Bolsonaro e as outras seis pessoas do Núcleo 1 são inocentes, que não existem provas nenhuma confirmadas de que eles participaram de algum tipo de atentado a isto ou aquilo, que a delação do Mauro Cid é totalmente descabida e ilegal, porque foram mais de 9 para que se encontrassem brechas, que desse ao ministro uma ideia de que realmente existem provas de que o presidente está envolvido nessa maracutaia. Todos os advogados argumentaram praticamente as mesmas coisas. Ora, era para que o Supremo, ou o relator no caso, aquele ministro, tivesse aí alguns dias para ler e analisar a documentação antes de tomar uma decisão. Não passou nem 12 horas. Ele já determinou que o Zanin, então, marcasse o dia do julgamento. E é isso que o Zanin, então, depois de muito pensar, umas 2 horas no máximo, marcou para o próximo dia 2 de setembro o julgamento do nosso presidente e dos outros 6 réus. Né? Muito bem. É importante nós tocarmos no assunto agora, que eu sei que desagrada a muitos, até porque ninguém gosta de notícia ruim, mas nós temos que ter os pés no chão. Todos nós temos esperança, temos boas expectativas, esperamos por um milagre vindo dos Estados Unidos, mas uma coisa é certa, meus amigos, eles vão sim condenar Jair Bolsonaro à prisão. Isso é fato. Se eles não recuaram até agora, não vão recuar mais. E não dá para imaginar que os Estados Unidos vai começar a entrar com jatos aqui no Brasil para evitar que isto ocorra. Pode ser até que eles julguem Jair Bolsonaro culpado, para que depois permita que a tal anistia aos presos do 8 de janeiro, anistia geral, seja aprovada, e com isto, quem sabe, eles possam liberar Jair Bolsonaro junto com aqueles que estão presos injustamente e sofrendo horrores longe de suas famílias. Pode ser, pode não ser, mas fato é que a pressa é que chama a atenção. Por quê? Todo mundo sabe, tem dito, tem comentado, que o único juiz de fato, de carreira, dentro dessa primeira turma de 5 ministros, é o Luiz Fux. E que ele talvez possa vir a pedir vistas. E vistas de 90 dias, que é o máximo. Então aquele ministro pensou, se eu demoro para pedir a data do julgamento, esses 90 dias vai passar de dezembro, aí esse julgamento só vai acontecer em 2026, em um ano de pleitos no Brasil inteiro. Então ele acelerou. Por quê? Estamos aqui em 15 de agosto, né? Setembro, outubro, novembro. Entra no começo de dezembro. Se o julgamento é 2 de setembro, dia 2 de dezembro vence o prazo de 90 dias, caso o Fux peça vistas. E o Supremo Tribunal Federal ainda estará ativo em 2 de dezembro. O recesso começa, parece que, dia 15. Então essa é a pressa daquele ministro. Então, temos que estar sim preparados, sempre com esperança, claro, sempre acreditando que algo possa acontecer, mas temos que estar com os pés no chão para não sentirmos um golpe que não queremos sentir em hipótese alguma. Né? Já basta essas vítimas
que estão presas aí já há meses, sem ter feito absolutamente nada. Já basta aí o Walter Braga Neto, há mais de 6 meses preso, o Anderson Gomes, o Felipe Martins, todo esse pessoal que está preso sem ter feito nada. Então não podemos entender isso como coisa normal, mas também não podemos pôr uma viseira nos olhos e fingir que essa realidade não existe. Existe, mas vamos continuar lutando e com esperanças, porque a esperança sempre é a última que morre, não é? E, aliás, eu falei Anderson Gomes, é Anderson Torres, me desculpa, Anderson Torres. A pressa é inimiga da perfeição e da Conceição também, não é? Muito bem. Mas eis que ontem aquele ministro, mais uma vez ele, né, sempre ele, resolveu incluir oficialmente o Silas Malafaia no inquérito que apura as supostas ações contra autoridades e a abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito. Mais um que entrou na turma. Segundo apurou aí o jornal O Globo, houve aí uma conversa entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ministro André Mendonça, isso no dia de ontem ainda, e também do André Mendonça com alguns de seus pares no Supremo Tribunal, né, na tentativa de baixar a fervura e conter o desgaste político em torno da inclusão do Silas Malafaia no inquérito. O André Mendonça, que também é pastor na igreja dele, né, teria buscado também o presidente Hugo Mota no mesmo sentido de procurar uma saída dentro do Congresso Nacional para aprovar esse projeto da anistia, para colocar em pauta, né? Mas o esforço dessa pacificação parece ter surtido um efeito quase zero. Ele não ouviu nada de bom de nenhuma das partes, é o que diz o jornal O Globo, na coluna da tal Bela Megali, eu acho que é isso. No campo político, pode ampliar a mobilização da bancada evangélica, né? E isso pode inflamar o Congresso Nacional. A igreja que o Silas Malafaia administra tem milhares de seguidores, milhares se não forem milhões. Eu não tenho essa informação, não vou chutar número. Agora, na esfera judicial, isso reforça a imagem de embate direto entre o Supremo e setores religiosos conservadores. Já no cenário internacional, abre-se aí espaço para narrativas de perseguição que podem ressoar entre grupos de direitos humanos e igrejas, mundo afora, o que daria mais abertura para novas sanções Magnitsky por interferência aos direitos humanos. Nesse caso, uma perseguição religiosa, vai saber. Então, a coisa está realmente muito complicada. E aquele ministro parece que perdeu a mão de vez e já colocou na cabeça que agora é tudo ou nada. Até ele descobrir que vai ficar com nada. Porque o futuro dele realmente já está desenhado com uma cena muito tristonha para quem atingiu um dos postos mais altos da carreira jurídica. Quer dizer, da carreira jurídica é o mais alto, ministro, né, do Supremo, mesmo não sendo juiz. Mas atingir um cargo desse para depois cair em desgraça é muito ruim. A fama já está queimada, a moral já está caída. E ainda insiste nessa toada de perseguição, certamente o final não será muito próspero, não. Agora, bastidores explosivos. Por quê? Trump, Bolsonaro e o fantasma de uma operação militar na América Latina. Washington e Brasil, ou Washington e Brasília especificamente falando, voltaram ao
centro do jogo geopolítico, mas de alto risco. E desta vez parece que o tabuleiro pode se estender até os quartéis. Ontem, dia 14, Donald Trump não poupou palavras. Chamou o processo contra Jair Bolsonaro de execução política. Classificou o Brasil como um péssimo parceiro comercial. E, ao mesmo tempo, reforçou publicamente que considera o ex-presidente brasileiro um homem honesto. Para a imprensa americana, foi mais que solidariedade. Foi um recado direto. Foi apoio público, mensagem estratégica. Porque ao defender Jair Bolsonaro e criticar duramente a atuação política, principalmente a comercial, Donald Trump sinalizou que a Casa Branca, sob seu comando, voltaria a usar todo o peso diplomático e econômico dos Estados Unidos para pressionar Brasília. Essa pressão não se limita a tarifas, e o discurso já abre espaço para sanções, isolamento político e até ações de segurança e defesa na região. Então talvez preocupa muito os integrantes aí do Palácio do Planalto, alguns aviões americanos rondando o território brasileiro, América Latina, né? Existe aí uma história que ainda não foi confirmada, pelo menos eu não consegui confirmar, de um avião americano que desceu no Brasil. Não vou entrar em detalhes porque realmente não encontrei informação alguma, mas o ambiente está tóxico, está feio, está fervilhando. E tudo isso eu espero comentar com vocês amanhã, se Deus quiser, porque por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar. Hoje é sexta-feira, vocês podem chamar os amigos, pagar uma pizza, bater um papo, jogar a conversa fora e me ouvindo. É uma boa ideia, né? Mas o importante é que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal e eu espero contar com vocês amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.